Olá, vamos falar hoje sobre o passo a passo de todo o trâmite do processo de reconhecimento da cidadania italiana, ou seja, o reconhecimento da cidadania italiana pela via judicial. O objetivo aqui com esse vídeo é realmente passar de uma forma bem didática e mais completa possível sobre todos os pontos que a gente precisa passar desde o começo até a obtenção da cidadania italiana e principalmente ali depois referente à documentação, né, o passaporte e tudo mais. Então, nesse vídeo eu vou trazer de uma forma bem explicativa todas essas informações, ok? Essas informações eu sempre passo para o cliente quando a gente realiza a primeira consulta, lá no nosso primeiro contato. Então a gente conversa sobre todo o procedimento, sobre assessoria, sobre o passo a passo, sobre tudo que envolve o reconhecimento da cidadania italiana. Mas o objetivo desse vídeo é realmente trazer de uma forma bem didática e bem completa todo esse procedimento, porque assim que houver qualquer dúvida a respeito de qual é o próximo passo, o que a gente vai fazer agora, né, você pode então acessar esse vídeo e ter acesso a todas as informações completas referente a cada uma das etapas que a gente precisa seguir desde o começo até o final. Então, para fins de elucidação, né, e para trazer tudo isso de uma forma o mais clara e mais completa possível, para que não reste qualquer dúvida em relação a todo esse procedimento, porque como você já sabe, né, o reconhecimento da cidadania italiana não é algo simples e não é algo rápido, ou seja, a gente não consegue fazer em um mês. Né? A gente precisa de todo um passo a passo, toda uma preparação, e esse vídeo justamente serve para trazer de uma forma bem clara e objetiva o que envolve cada um desses passos, ok? Eu vou compartilhar a minha tela, porque eu vou escrever aqui, né? Vai ser praticamente uma aula onde a gente vai falar sobre todo o passo a passo e o que envolve cada uma dessas etapas do reconhecimento da cidadania italiana pela via judicial. Então vamos começar. O primeiro passo, o primeiro ponto aqui, né? O ponto de partida é a árvore genealógica, tá? É onde a gente vai, então, solicitar as certidões de todos que fazem parte da linha de descendência, tá? Todas as certidões de nascimento e de casamento. E essas certidões, elas precisam ser em inteiro teor. Nós não podemos utilizar aquelas certidões que normalmente utilizamos no Brasil, que são as certidões de breve relato. Precisam ser solicitadas todas as certidões em inteiro teor, de nascimento e casamento. Óbito precisa? Via de regra, não, tá? Por quê? Porque são nas certidões de nascimento e casamento que a gente tem todas as informações referentes ali à linha de descendência para montar toda a árvore genealógica. E é por meio das certidões de nascimento e casamento também que a gente tem todas as informações para verificar e fazer a análise completa, que vai ser aí o próximo passo. Então, o primeiro ponto é solicitar as certidões de nascimento e casamento em inteiro teor, partindo de você até o italiano ou italiana, tá bom? Então, deixa eu arrumar aqui porque ficou cortado, ele não vai aparecer. Então, do italiano, deixa eu colocar para baixo para ficar mais visível. Acho que tá aqui, de você até o italiano ou italiana, tá? Então, são todas as certidões de nascimento dos graus aí de descendências. Então, se for, por exemplo, o seu trisavô, o italiano, então vai ser nascimento e casamento seu, né, se for o caso, o dos seus pais, o dos seus avós, os dos seus bisavós, até chegar no seu trisavô, tá? E com as informações a respeito do nome completo do italiano ou da italiana, o ano onde nasceu, o comune, né, onde nasceu, a gente consegue solicitar, então, diretamente a certidão de nascimento italiana, ou a certidão de batismo, a depender do ano aí, tá? Então, inicialmente, essa é a primeira etapa, a construção da árvore genealógica por meio da solicitação de todas as certidões de nascimento e casamento em inteiro teor, até a gente obter as informações completas de quem é o italiano da sua família e as informações referentes a esse italiano para a gente poder, então, solicitar a certidão de nascimento ou de batismo lá na Itália. E se esse italiano casou-se na Itália e depois foi para o Brasil, a gente também precisa ter essas informações para solicitar esses documentos diretamente na Itália. Então, esse é o primeiro ponto, a busca de todas as certidões, tanto as que estão no Brasil, né, da linha de descendência, como as informações e as buscas das certidões que estão na Itália relativas ao italiano ou à italiana, tá? Aqui um ponto importante é que toda essa etapa preparatória, claro que se você já tiver uma história familiar, se sua família já tiver documentos antigos, isso facilita muito. Mas se no seu caso o seu ascendente italiano ou italiana já for mais longe, for o seu tetravô, né, ou se a sua família não tiver essa documentação antiga, então esse procedimento aqui inicial pode demorar um pouquinho mais, porque as pesquisas vão ter que ser um pouco mais intensas e mais aprofundadas, tá? Então esse período aqui vai depender muito referente à história da sua família e os documentos que sua família já tem, as informações que já tem ou não. Ok? Em relação aos valores das certidões, as certidões, cada estado tem a sua tabela de emolumentos do cartório, o que varia aí entre R$ 90 a 130, 150, a depender do estado. E o prazo para os cartórios enviarem, né, essas certidões em inteiro teor costuma ser de 5 a 10 dias. Mas isso é um prazo médio e é um valor médio. Cada estado e cada cartório tem o seu valor de emolumentos e tem o seu prazo para emissão das certidões, tá? É muito importante ter paciência nessa etapa e realmente solicitar todas as informações e todas as certidões completas para a gente ter tudo aí, todas as informações muito bem detalhadas para a gente chegar até o italiano ou a italiana, tá?
Então pronto, vencida toda essa etapa, solicitou todas as certidões de nascimento, de casamento, já tem a informação relativa ao italiano, conseguimos solicitar a certidão dele lá na Itália, né, as informações todas, temos todas as certidões em mãos. Pronto, agora sim, quando a gente já tem todas as certidões em mãos, inclusive do italiano, é que a gente vai passar para a etapa seguinte, que é a etapa de análise. E essa análise é uma análise aprofundada mesmo, que a gente só consegue fazer quando a gente tem todas as certidões em mãos, todas as certidões da linha ali, né, de todos os graus de descendência, de você até o italiano. É nessa etapa que a gente vai verificar se todos os nomes estão corretos, as datas, os locais, se o filho nasceu dentro ou fora do casamento, se os pais eram casados ou não. Enfim, a gente vai analisar todas essas causas. Tanto em relação aos dados, né, se todas as informações estão corretas. Então aqui, se os dados estão corretos. Vamos analisar se a causa interruptiva. O que é isso? Causa interruptiva. Você tem alguma causa ali no meio que gerou a interrupção da transmissão da cidadania italiana para os descendentes, tá? Então a gente precisa analisar se tem ou não alguma causa interruptiva. E também é aqui que a gente vai analisar se há necessidade de retificar. Deixa eu colocar retificação. Se há necessidade de retificação. Então, se houver um erro muito grave, um erro que gere dúvidas ali em relação à descendência, aí sim a gente pode proceder a alguma retificação referente aos nomes. Mas se houver erros pequeninos, como por exemplo, o sobrenome era com 2 L's e ficou com L só, era com I e ficou com E, são erros que não geram, que não levantam dúvidas em relação à descendência ou em relação à pessoa, tá? Então, pela via judicial, isso costuma passar e isso costuma ser aceito pelos juízes nos tribunais, tá? Esses erros pequenos a gente não, via de regra, não costuma retificar, a não ser que seja um erro muito grave, que aí realmente a gente tem que retificar. Então é nessa etapa de análise, quando a gente tá com todas as certidões entre o teor de nascimento e casamento, que a gente vai verificar se precisa ou não retificar, se tem ou não causas interruptivas e se todos os dados estão realmente corretos. Se nessa etapa a gente verificar que está tudo ok, partimos para a etapa seguinte. Se verificarmos que há alguma causa que a gente precise retificar, então é aqui nessa etapa que vão ser realizadas as retificações. Essas retificações podem ser de forma administrativa, diretamente no cartório, ou pela via judicial. E aí cada caso é um caso e não tem como não tem uma regra, né? Não tem uma fórmula mágica. Cada caso é um caso e a gente precisa analisar e será informado dentro de dos casos de cada cliente aqui nessa etapa. Então pronto. Foi feita já toda a análise, está tudo correto, tudo completo. Aí sim a gente vai partir para a etapa 3, a etapa seguinte. Então aqui, na etapa seguinte, estando todas as certidões em mãos, todas as certidões corretas, a gente vai então fazer a etapa da apostila. Ou seja, a gente vai apostilar toda a documentação, apostila de Haia. A apostila de Haia nada mais é do que um selo que o cartório faz, né? É um selo que comprova que esse documento ele é real, ele é verídico, ele é original, emitido pelo cartório, tá? Então, como a cidadania italiana pela via judicial, o processo, né, ele é feito na Itália, todos os documentos brasileiros, eles precisam estar com a apostila de Haia para poder ser utilizados, né, para esses documentos serem utilizados na Itália, tá? Então precisa ter essa certificação de veracidade, de autenticidade desses documentos, de todas essas certidões de nascimento e casamento, pra gente poder, então, utilizar essa documentação na Itália, tá? Como eu já falei, documentos brasileiros, ou seja, certidões de nascimento e casamento emitidas no Brasil. A certidão do italiano, como ela já é um documento italiano, não precisa estar apostilada e tampouco traduzida. E se o italiano também casou-se na Itália, a certidão de casamento desse italiano tampouco precisa estar apostilada e traduzida, porque já é um documento italiano que será utilizado na Itália. Agora, quando é um documento brasileiro que vai ser utilizado na Itália, precisa estar com a apostila de Haia. A apostila de Haia é feita pelo cartório, como eu já falei, e igualmente, né, assim como o valor dos emolumentos das certidões, aqui também, cada cartório de cada estado tem o seu próprio valor. Então, dentro do Brasil, esse valor da apostila de Haia pode variar de 55 até 170 reais, tá? E cada documento tem que ter a sua apostila, ou seja, cada certidão de nascimento, cada uma das certidões de casamento precisam estar com apostila. Então, vai ser uma apostila por certidão, por documento, tá? Um ponto importante aqui é em relação à validade. A apostila de Haia em si não tem validade, mas o documento que está sendo apostilado, sim. E para fins de utilização dessas certidões no processo de cidadania italiana, as certidões precisam ser emitidas há menos de 1 ano. Então, se toda essa etapa anterior, né, de busca das certidões, de análise, já se passou aí 1 ano, vai ter que solicitar novamente todas as certidões de nascimento e casamento aí de todos da linha de descendência, tá? Agora, se essa etapa inicial foi mais rápida, né, conseguiu localizar todas as certidões nos cartórios, foi emitido com rapidez, a análise também foi rápida, aí sim, estando desde a data de emissão, dentro aí do prazo de 1 ano, data de emissão que eu falo é que quando você solicitou ao cartório e o cartório emitiu essa certidão. Lá no finalzinho da certidão de nascimento e casamento consta esta informação, né, a data em que foi emitida a certidão. Se essa certidão foi emitida há menos de 1 ano, preferencialmente em torno de 6 meses, a gente pode utilizar essas mesmas certidões para apostilar e seguir o processo. Mas se a data da emissão dessa certidão já foi superior e já está aí 1 ano ou mais de 1 ano, então é aconselhável solicitar novamente as certidões
porque elas precisam estar atualizadas, elas precisam ser recentes, ok? Então, validade aqui, ela não pode estar mais do que 1 ano, tá bom? Então, já partimos aí, já vimos a questão da montagem da árvore genealógica, a necessidade de buscar todas as certidões de nascimento e casamento em inteiro teor de todos da linha de descendência. Depois é feita uma análise para verificar se todos os dados estão corretos, se tem alguma causa interruptiva ou se precisa ou não retificar. Se precisar retificar, vai ser feita a retificação e depois voltamos para a etapa seguinte. Estando tudo ok, partimos para a fase 3, que é essa que eu acabei de falar, que é a realização da apostila diária em cada um dos documentos. E para apostilar essa documentação, é necessário que essas certidões tenham sido emitidas há menos de 1 ano, a menos de... Aí é o que a gente aconselha mesmo, são 6 meses, tá bem? Então pronto, todas as certidões brasileiras apostiladas, né? Todas as certidões de nascimento e casamento apostiladas. Aí a gente vai partir para a etapa 4. E qual é a etapa 4? É a tradução de todas as certidões. Tradução das certidões. Então todas as certidões de nascimento e casamento emitidas no Brasil terão que estar traduzidas, tá? Então, primeiro faz a apostila diária para depois fazer a tradução. E essa tradução, a gente tem dois caminhos possíveis. A tradução no Brasil, que aí você pode buscar um tradutor juramentado no Brasil para realizar essa tradução. E aí, no caso de ser no Brasil, precisa ter a apostila diária dessa tradução. Então, vai ser a certidão, isso em todas, tá? Então, vão ter as certidões de nascimento e de casamento, a apostila em cada uma dessas certidões, depois vai vir a tradução de cada uma dessas certidões. Ali não dá pra ver, deixa eu colocar na linha de baixo. Depois vai ter a tradução de cada uma dessas certidões e depois a apostila de cada uma dessas traduções. Então vai ser certidão, apostila, tradução da certidão e apostila da tradução. Isso quando é feito no Brasil, tá? Porque lembre-se, toda a documentação emitida no Brasil, que vai ser utilizada na Itália, que vai ser utilizada em outro país, precisa estar com uma apostila diária obrigatoriamente para ser aceita, para estar válida, tá? Então, se você optar por fazer a tradução no Brasil, precisa ser por meio de um tradutor juramentado e essa tradução também precisará estar com a apostila diária. Outra via, né, outra forma é fazer a tradução já na Itália, por meio de um tradutor italiano, um tradutor juramentado que já está na Itália. E aí, nesse caso, a gente não vai ter a apostila da tradução. Por quê? O documento ele já está sendo feito na Itália. Então, lembre-se, documentos emitidos na Itália não precisam estar com apostila. Documentos emitidos no Brasil precisam estar com apostila, tá? Então, se a tradução você optar por fazer diretamente na Itália, vai vir as certidões de nascimento e de casamento, mais a apostila, porque essas certidões foram emitidas no Brasil, e depois vai vir a tradução feita na Itália. Pronto, a gente não vai ter essa apostila final, porque o documento ele já está sendo produzido na Itália, ok? Então, pronto. Em relação aos valores, depende, né? Depende do tradutor que você encontrar no Brasil, depende do tradutor, o valor que ele cobra na Itália, mas via de regra, o que eu tenho notado é que os valores ficam aí quase que semelhantes, ok? Qual que é a vantagem de se fazer diretamente na Itália? É que na Itália tem todo um procedimento de juramentação e a gente tem uma maior confiabilidade que a tradução ela está perfeita, vamos dizer assim, que não tem erros na tradução, porque já houve casos, relatos, né, de processos em que a tradução estava mal feita, e isso acaba prejudicando e atrasando o processo, ok? Então, se for buscar um tradutor no Brasil, tem que ser um tradutor juramentado, e de preferência aí que seja bem recomendado. Se for um tradutor na Itália, também um tradutor aí que faça bem o serviço e que normalmente se faz, né, porque na Itália precisa passar por toda a juramentação também, ok? Nessa etapa, a gente pausa, né, para fazer os orçamentos. Quanto que fica no Brasil? Tá, quanto que fica na Itália? E o cliente tem a liberdade de escolher onde quer fazer, tá bom? O importante é que essa tradução ela seja bem feita, esteja correta, né? Às vezes o cliente busca um valor muito mais barato, algum tradutor no Brasil, principalmente, que está cobrando um valor muito mais barato, mas talvez porque essa tradução não está sendo feita da forma correta, da forma como deve ser realmente realizada. Então tem que tomar cuidado nesses pontos, tá bom? Mas aqui nessa etapa, óbvio, a nossa assessoria sempre está junto para orientar e para acompanhar todo esse procedimento, né? Para que toda etapa realmente esteja sempre ali sendo feita da forma adequada e com um acompanhamento devido. Pronto, feita então a tradução de todos os documentos, seja no Brasil, seja na Itália, aí sim a gente pode falar que essa parte inicial já está pronta, que é o que nós chamamos de pasta pronta, né? Ou pasta montada. A pasta já está montada, a pasta já está pronta. Pasta por quê? Porque é toda a organização de todas as certidões, de todos os documentos apostilados e traduzidos, ok? Então aqui nesse momento, pronto, finalizou essa parte inicial, burocrática de toda a documentação, ok? E aí a gente vai partir para a etapa número 5, que aí já começa a ser uma etapa mais judicial, ou seja, a pasta estando pronta, com toda a documentação correta, completa, apostilada e traduzida, aí sim que vai para montar o processo.
cada processo ele é montado de forma individual. Então, cada cliente tem o seu caso em específico. Cada cliente vai ter ali montado o seu processo de forma personalizada, de forma individualizada, ok? Então, aqui vai ser feita a petição inicial com a árvore genealógica, com todas as certidões, né, com o que a gente organizou ali na pasta. Vai ter também a apresentação da CNN, que é a certidão negativa de naturalização, as procurações assinadas pro advogado ou advogada na Itália. Então, enfim, é o processo realmente. Então, aqui vai ser feito o processo, né, a petição inicial, com toda a documentação, a árvore genealógica e a certidão negativa de naturalização. E aqui também que vai ter o pagamento das custas, tá? É nesse momento que a gente tem que pagar as custas pro tribunal. Assim como no Brasil, que a gente tem que pagar as custas processuais para entrar com o processo, não é diferente na Itália ou em outros países. A gente precisa pagar as custas, né, a taxa do tribunal para ingressar com esse processo, tá? E essas custas hoje tá em 548 euros, mas esse valor ele pode ir variando, claro, conforme as alterações da tabela dos tribunais na Itália, tá bem? Então, toda a documentação completa, petição inicial montada, processo montado, custas pagas, vai ser feito então, vai ser feito o protocolo desse processo no tribunal. Tá, Maeli, qual tribunal? Depende, tá? Antigamente, havia um único tribunal que era responsável por todos os processos de cidadania italiana, que era o Tribunal de Roma. Mas, posteriormente, houve uma descentralização e agora todos os tribunais italianos são responsáveis pela análise dos processos de cidadania italiana. E o que vai determinar essa competência é o lugar, o comune, a cidade onde o seu antepassado italiano ou italiana nasceu, tá? Então, a gente precisa verificar, tá? Qual comune que ele nasceu, qual região que ele nasceu. Aí sim a gente vai saber qual tribunal vai ser o responsável pela análise do processo, tá? Há tribunais que têm um maior número de processos porque foram regiões em que saíram mais imigrantes e que foram para o Brasil. Tem regiões onde há menos. E lembrando que esses tribunais, eles não são mais exclusivos de cidadania italiana. Eles são tribunais comuns que analisam também outros tipos de processo, tá? Então, nesse momento, onde há o protocolo do tribunal, vai ser distribuído, então, o processo no tribunal competente, no seu caso, né? A gente precisa ver, então, como eu já falei, onde o seu antepassado italiano ou italiana nasceu, para distribuir o processo no tribunal competente da região. Tá? E pronto. Feito o protocolo, a gente vai receber ali um documento do tribunal comprovando que o processo ele foi distribuído, mas a gente precisa aguardar. Por quê? Porque não sai no mesmo momento o número do processo ou a senha de acesso para a gente acompanhar, tá? Depois que o processo ele é distribuído, a gente tem um recibo ali emitido pelo tribunal que o processo foi distribuído, né, no formato eletrônico, mas a gente tem que aguardar a secretaria ali, o cartório, né, do tribunal, cadastrar esse processo, enfim, colocar todas as informações necessárias no sistema do tribunal para então informar o número do processo e informar também a senha de acesso para que o cliente possa acompanhar esse procedimento todo, o processo todo, né, todas as etapas ali pela internet, né? Quando a gente recebe essas informações do tribunal, que pode demorar um pouco a depender do tribunal, né, de cada região, às vezes sai em questão de uma semana, 15 dias, tem outros tribunais que podem levar até um mês ou mais para emitir, né, para informar, para dar essa informação referente ao processo e a senha para acompanhamento, ok? Então, assim que a gente recebe do tribunal essa informação, a gente já passa para o cliente e já orienta a forma como o cliente pode também acompanhar ali o processo dele diretamente no site, né, no aplicativo do tribunal responsável pelo processo, ok? Então, feito o protocolo, a gente recebe o recibo desse protocolo e posteriormente, que pode demorar aí, a depender do tribunal, alguns dias, posteriormente a gente recebe o número do processo e a senha para acompanhar isso, todo esse procedimento de forma online no site do tribunal, tá? Então pronto, aí é aguardar. O processo ele vai ter toda a tramitação que está prevista na lei, né? Toda a tramitação, tem que ter todas as análises do juiz, tem que ter a manifestação do Ministério do Interno, tem que ter todo o procedimento realmente do processo de reconhecimento da cidadania italiana, que é um procedimento que está descrito em lei. Tá, e em relação ao prazo? Em relação ao prazo do processo, a lei fala de que o processo de cidadania italiana, ele deve ser finalizado dentro de 2 anos. Isso está previsto na lei. Mas não tem como a gente falar para você ou dizer qual realmente será esse prazo. Não tem como a gente especificar esse prazo de uma forma mais individualizada. Por quê? Porque depende de cada tribunal. Como eu já falei anteriormente, os tribunais onde os processos de cidadania italiana correm não são tribunais exclusivos de cidadania italiana, mas são tribunais que também tratam de várias outras causas, vários outros processos. Então, a tramitação, o prazo do processo da cidadania italiana vai depender do tribunal onde está correndo o seu processo. Vai depender dos procedimentos internos e os prazos internos do juiz e dos serventuários ali, né, do tribunal onde está tramitando o seu processo. O que a gente pode falar é que, até o presente momento, nenhum processo tardou mais do que 2 anos. Até porque, como eu já disse, a própria lei estabelece esse prazo, né, de que o processo ele precisa ser finalizado e analisado dentro de 2 anos. Há casos em que o processo ele é finalizado em questão de 8, 10 meses, 1 ano. Outros demoram 15 meses, 18 meses. Então, depende muito do volume, do fluxo de trabalho do tribunal, onde está o seu processo, ok? Pronto. Outro ponto importante que eu esqueci de falar é em relação aqui
é quando o advogado ou advogada está montando o seu processo, né? Como eu já disse, cada processo é montado de forma individualizada. Cada um tem a sua árvore genealógica, cada um tem suas informações e a gente precisa colocar tudo na petição inicial, tudo na ação, né? Descrito ali nos mínimos detalhes. Então, isso não é feito em um dia, né? A gente tem aí um prazo, o advogado tem um prazo para poder elaborar toda a petição inicial, juntar toda a documentação, tudo isso precisa ser escaneado, precisa ser protocolado, então vai um prazo aí que também depende do fluxo de trabalho do advogado, mas que a gente tenta e busca sempre fazer com a maior celeridade possível, tá bem? Então pronto, feito o processo, distribuído o processo, recebemos o número do processo e a senha, o cliente então vai poder acompanhar tudo de forma online, o andamento processual. E claro, qualquer dúvida, poderá sempre entrar em contato com o advogado para saber a respeito do andamento, a saber informações referentes ao processo. Mas, nessa etapa, em outras palavras, nos resta realmente aguardar, porque toda tramitação vai seguir o procedimento previsto em lei e o procedimento previsto pelo tribunal, ok? Pronto, depois que o processo já acabou, foi finalizado, o juiz deu a sentença, né? Então vamos colocar aqui etapa 6, né? Aqui 5, 6. Depois que tramitou o processo, ele vai ser encerrado com uma sentença. Então, o juiz, finalizando todo o procedimento interno previsto, né, do processo, o juiz vai dar a sentença. Se for uma sentença de improcedência, vai ter as razões, os motivos e a gente pode recorrer. Ou a sentença de procedência, onde está reconhecendo a cidadania italiana dos requerentes, né? O processo de cidadania italiana ele pode ser feito com um requerente, uma pessoa solicitando, como até 15, 20, né? Uma família toda que se reúne faz um único processo e todo mundo já sai com a cidadania italiana. Então, a sentença, ela serve para finalizar o processo, né, concedendo o direito, reconhecendo o direito da cidadania italiana aos descendentes, né, aqueles que realizaram o processo. Então, uma vez que essa sentença foi publicada, né, o juiz vai dar a sentença, vai publicar essa sentença, a gente tem que aguardar o trânsito em julgado da sentença. E o que é trânsito em julgado da sentença? É aguardar o prazo estabelecido em lei para que essa sentença se torne imutável. Ou seja, se não houver recurso nem da nossa parte, e recurso nem da parte ali contrária, que seria o Ministério do Interno, enfim, o órgão responsável do governo, né, da Itália, não havendo recurso, passado o prazo estabelecido em lei, a sentença estará transitada em julgada, ou seja, não será mais possível qualquer tipo de recurso e também não será possível de modificação. É aqui onde a gente tem efetivamente o fim do processo, com o trânsito em julgado da sentença. Pronto, finalizou-se toda a parte judicial e temos uma sentença judicial em mãos, finalizada, transitada em julgado, ok? Terminou aqui o reconhecimento da cidadania italiana? Não. Aqui foi reconhecido o seu direito e determinado, né, que você é um cidadão italiano. Mas a partir daqui, a gente vai começar uma outra etapa, que é a transcrição ou as transcrições, tá? Que é feita no comune. Então, é uma parte mais administrativa. Finalizado o processo com a sentença judicial transitada e julgada, nós partimos, então, para a transcrição no comune, que é onde serão feitas todas as certidões de nascimento e casamento, certidões de nascimento dos requerentes. Então, se você ingressou com o seu processo, ou você, juntamente com a sua família, ingressou com o processo, vai ser realizadas, né, ou vão ser realizadas, as certidões de nascimento italianas de cada um desses requerentes, de cada uma dessas pessoas que entraram com o processo de reconhecimento da cidadania italiana. Então, você vai ter a sua certidão de nascimento italiana, ok? Tá, então esse procedimento é feito pelo comune responsável e que vai fazer, então, o seu registro de nascimento italiano. Qual que é o prazo? Não temos como dizer o prazo, porque, assim como é no tribunal, é também aqui no comune. Depende para qual comune vai, depende do fluxo de trabalho desse comune, depende dos prazos e procedimentos internos desse comune. Então, pode ser que no seu caso, vá para um comune menor, que tem menos solicitações. Então, por consequência, no seu caso vai ser mais rápido. Pode demorar um mês, pode demorar 15 dias, pode demorar 2 meses. Ou, ao contrário, as suas transcrições podem ir para um comune que tem muito mais volume de solicitação, ou tem muito mais trabalho, ou tem um procedimento interno diferenciado, e pode tardar um pouco mais. Pode, ao invés de demorar 15, 20 dias, um mês, pode demorar 2, 3 meses. E também a depender do número de requerentes que participam do mesmo processo, tá? Mas a nossa assessoria, ela acompanha até essa etapa, ok? Até a transcrição no comune, que é onde vão ser feitas as certidões, né? A certidão de nascimento italiana. Então, a sentença vai declarar e reconhecer que você é um cidadão italiano, e aí sim vai ir para o comune para fazer a transcrição do seu nascimento, onde você então terá a sua certidão de nascimento italiana, tá? E como eu disse, a nossa assessoria, ela envolve e ela vai até essa etapa, né? Essa parte das transcrições e acompanhamento no comune. A nossa assessoria também está ali, tendo contato direto e auxiliando em todo esse procedimento, ok? A nossa assessoria, ela finaliza quando as transcrições já estão feitas e nós entregamos, então, as certidões de nascimento italiana para todos aqueles que fizeram parte do processo da cidadania, ok? Mas aqui,
eu ainda vou trazer algumas informações, mesmo que tenha finalizado a etapa ali da nossa assessoria, né, jurídica, com a sua certidão de nascimento em mãos, você vai iniciar mais uma fase. Que aí é a fase que você vai fazer no consulado. Então, se você mora em São Paulo, você vai utilizar o consulado italiano de São Paulo, né? Então, a depender do lugar, da região onde você mora, você vai utilizar o consulado italiano responsável pelo local da sua residência. E vai fazer o quê? Para você poder solicitar, então, o seu passaporte. O passaporte, então, é feito no consulado italiano no Brasil. Se você mora no Brasil, vai ser feito no consulado italiano do Brasil, responsável pelo lugar onde você mora, né? O estado onde você mora. E aí, com a sua certidão de nascimento italiana, que já está transcrita e já está nas suas mãos, você vai, então, fazer um procedimento no consulado, como eu já disse, no consulado no Brasil, responsável pelo lugar, pelo estado da sua residência. E aí você vai poder solicitar o seu passaporte italiano, se essa for a sua vontade, se você quiser. E também você vai ter que fazer o AIRE. O que é AIRE? O AIRE nada mais é do que um formulário, né, do que um cadastro, na verdade, vinculado ao consulado, onde tem todas as informações referentes a você, aonde você mora, o seu endereço, os seus contatos, tá? Todo italiano que mora fora da Itália, ele precisa obrigatoriamente estar inscrito no AIRE. Ok? Só não precisa estar inscrito no AIRE os italianos que moram dentro da Itália, que moram no país da Itália. Se qualquer outro italiano, e você, depois da sentença, depois de ter a sua transcrição, a sua certidão de nascimento em mãos, você é um italiano ou uma italiana, então você obrigatoriamente tem que fazer o seu cadastro no AIRE, que também fica vinculado ao consulado do Brasil responsável por sua residência. Se você mora em São Paulo, sempre vai ser o consulado italiano em São Paulo, onde você vai ter que ter o seu AIRE atualizado em relação ao seu endereço. Se você teve filhos, você vai transcrever o casamento do seu filho, né? Solicitar a transcrição e prestar essa informação no AIRE. Se você casou, você vai informar que você casou, quem é o seu cônjuge e vai poder pedir a transcrição do seu casamento no consulado, tá? Então é importantíssimo você ter o seu AIRE sempre atualizado, porque também, senão você não vai conseguir solicitar a sua documentação e nem conseguir fazer as transcrições caso você venha a ter filhos ou caso você venha a se casar ou se divorciar. Você sempre tem a obrigação de manter as informações pessoais da sua vida civil atualizadas, tá? Então essa etapa aqui já está fora da nossa assessoria e você pode fazer diretamente no consulado responsável pelo estado onde você mora no Brasil. Tanto a parte do AIRE, que é pela internet, tá? Como também a solicitação do seu passaporte. Caso você precise, nós também podemos auxiliar nessa etapa, mas ela não está inclusa no processo de cidadania pela via judicial, tá bom? Bom, eu espero que eu tenha esclarecido tudo em relação ao passo a passo e o que envolve em cada etapa. Mais uma vez eu volto a ressaltar que não há como a gente estabelecer um prazo, não tem como a gente falar de datas ou de prazos referentes a cada uma dessas etapas. A única coisa que podemos falar é em relação ao processo, porque é uma previsão legal de que o processo ele tem que ser encerrado dentro de 2 anos. E até então, os tribunais estão cumprindo essa disposição da lei que estabelece esse prazo. Mas em relação à emissão de certidões, apostila, tradução, em relação ao prazo do tribunal, o prazo do comune na transcrição dos nascimentos, em relação à obtenção das certidões do italiano na Itália, não tem como a gente estabelecer um prazo, tá? O processo de cidadania italiana, e como você viu, ele tem várias etapas. E a gente precisa sempre fazer com cautela cada uma dessas etapas para não ter prejuízos no futuro, no processo. Tá? Então, é um procedimento que precisa ter paciência, precisa ter cautela e precisa ter ali realmente ter o conhecimento, né, e a consciência de que são prazos que não dependem única e exclusivamente de nós, né, porque a gente depende de outros órgãos públicos, sejam os cartórios, sejam os tradutores, seja o próprio tribunal, seja o comune, seja o consulado, a gente sempre fica vinculado ao prazo e ao fluxo de trabalho desses órgãos, tá? O nosso objetivo e o que a gente preza na nossa assessoria justamente é auxiliar, trazendo clareza, trazendo transparência e fazer desse procedimento, fazer com que esse procedimento, né, cada etapa, seja o mais fácil possível para o cliente e também fazer com que seja o mais célere possível, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que nós conseguimos fazer e temos poder para fazer, né? O nosso objetivo é trazer sempre essa facilidade, essa celeridade para o cliente, mas dentro daquilo que realmente temos possibilidade de fazer, porque como eu já disse, os prazos que não dependem de nós, como os prazos dos cartórios, tribunal, comune, consulado, são coisas que sobressaem da nossa esfera de atuação, da nossa esfera de poder em relação aos prazos. Mas sempre o nosso objetivo é acompanhar em cada uma dessas etapas, trazendo sempre as informações necessárias, trazendo sempre o acompanhamento necessário para que todo esse processo, que é burocrático, que é trabalhoso e que é demorado, corra da melhor forma possível. De qualquer forma, se você tiver qualquer outra dúvida, qualquer outra informação que não esteja aqui mencionada nesse vídeo, você poderá entrar em contato conosco, né? Aqui eu trouxe de uma forma detalhada os principais pontos de cada um dos passos das etapas que envolvem o reconhecimento da cidadania italiana pela via judicial, tá bom? Para que tenham uma visão geral de cada uma dessas etapas e o que fazemos dentro de cada uma dessas etapas. Caso tenha dúvidas que estão fora daquilo que foi mencionado aqui, explicado aqui, você pode entrar em contato conosco, que nós sempre estaremos disponíveis para esclarecer eventuais dúvidas, tá bem? Muito obrigada e até a próxima!